Você já percebeu que algumas pessoas de hoje parecem muito mais jovens do que outras que tinham exatamente a mesma idade décadas atrás? Mas por que isso acontece? Mudanças nos hábitos, alimentação, atividade física, exposição ao sol, tabagismo e até nos cuidados com a aparência podem ajudar a explicar essa diferença. Hoje, vamos colocar famosos de gerações diferentes lado a lado, todos com a mesma idade. E algumas comparações são realmente impressionantes. Quando Eliane Giardini tinha 30 anos, sua aparência era bastante característica daquela época. Bruna Marquezine, aos 30, apresenta um visual muito mais jovem para os padrões atuais. Felipe Simas, aos 33 anos, apresenta uma aparência bastante jovem. Jaime Periard, na mesma idade, tinha um visual muito mais característico de sua geração. Cristiane Torlone, aos 37, tinha um visual marcado pelos padrões de beleza de sua época. Sophie Charlotte, na mesma idade, apresenta uma aparência muito mais jovial. Antônio Fagundes, aos 40 anos, já transmitia uma aparência mais madura. David Júnior, na mesma idade, apresenta um visual consideravelmente mais jovem. Beth Faria, aos 48 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Patrícia Abravanel, na mesma idade, mantém um visual que pode fazer muita gente imaginar uma idade menor. Aracy Balabanian, aos 49 anos, tinha uma aparência muito característica de sua geração. Camila Pitanga, na mesma idade, apresenta um visual muito mais jovem. Ioná Magalhães, aos 50 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Giovanna Antonelli, na mesma idade, surpreende pelo visual jovial. Older Casarré, aos 53 anos, tinha uma aparência bastante característica de sua época. Reinaldo Gianecchini, na mesma idade, ainda apresenta um visual extremamente jovem. Laura Cardoso, aos 55 anos, apresentava uma aparência mais madura. Letícia Sabatella, na mesma idade, possui um visual muito mais jovem. Cleide Iacones, aos 55 anos, tinha uma aparência bastante madura. Alexandra Negrini, na mesma idade, impressiona pelo aspecto jovial. Tarcísio Meira, aos 59 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Guilherme Fontes, na mesma idade, tinha um visual consideravelmente mais jovem. Elias Glazer, aos 59 anos, já carregava uma aparência marcada pela idade. Marcelo Serrado, na mesma idade, apresenta um visual muito diferente. Carmen Silva, aos 60 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Helena Ranaldi, na mesma idade, possui um visual muito mais jovem. Roberto Carlos, aos 60 anos, já apresentava uma imagem mais madura. Supla, na mesma idade, mantém um visual completamente diferente e muito mais jovial. José Leugói, aos 70 anos, apresentava uma aparência bastante marcada pela idade. Taumaturgo Ferreira, na mesma idade, surpreende pela diferença de aparência. Zilka Salaberry, aos 66 anos, tinha uma aparência muito característica de sua geração. Maria Padilha, na mesma idade, apresenta um visual que pode surpreender. Brandão Filho, aos 65 anos, apresentava uma aparência bastante madura. César Filho, na mesma idade, possui um visual muito mais jovem. Lima Duarte, aos 62 anos, já apresentava uma aparência bastante madura. Brad Pitt, na mesma idade, ainda mantém características que fazem muita gente acreditar que ele é mais jovem. Elza Gomes, aos 62 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Glória Pires, na mesma idade, possui um visual muito mais jovem. Dionísio Azevedo, aos 61 anos, tinha uma aparência característica de sua geração. Marcelo Antony, na mesma idade, apresenta um visual muito mais jovem. Juca de Oliveira, aos 61 anos, apresentava uma aparência mais madura. Maurício Matar, na mesma idade, surpreende pelo visual jovial. Paulo Gracindo, aos 77 anos, apresentava uma aparência bastante característica de sua época. Tony Ramos, na mesma idade, mostra como a aparência pode mudar entre gerações.
Henriqueta Brieba, aos 75 anos, apresentava uma aparência bastante marcada pela idade. Bruna Lombardi, na mesma idade, impressiona pelo aspecto jovial. Jardel Filho, aos 46 anos, apresentava uma aparência bastante madura. Cauã Raymond, na mesma idade, possui um visual muito mais jovem. Depois de todas essas comparações, fica a pergunta: será que antigamente as pessoas realmente envelheciam mais rápido? Ou será que os hábitos e os padrões de beleza simplesmente mudaram? Hoje temos mais informação, exercícios, cuidados com a pele e preocupação com a saúde e a aparência. Mas agora quero saber, qual dessas comparações mais surpreendeu você? E qual famoso deveria estar nessa lista? Deixe nos comentários.